Vamos começar o programa de hoje falando justamente do Furacão rubro-negro, que terá aí um calendário cheio nesta temporada. Monique Vilela. Olha, um 2023 para o Atlético, pelo menos por enquanto, com poucas novidades. Afinal de contas, a meta atleticana é manter o elenco de 2022 para 2023, poucas contratações e pontuais. E, claro, uma comissão técnica que o torcedor já conhece, só claro, sem o Felipão como treinador e agora somente diretor técnico, e Paulo Turra junto com o Carlos Pracidelli conduzindo as ações do comando desse time. A maioria dos jogadores permanece, pré-temporada que já teve um pedacinho rolando no final de dezembro. Agora, em janeiro, a partir do dia 2, reapresentação total e geral e foco no Campeonato Paranaense, que vai ser com o time principal. Paulo Turra vai comandar as ações da equipe principal sem time de aspirantes, estreia contra o Rio Branco em Paranaguá no dia 14, ou seja, mais 2 semanas de trabalhos com bola no CT do Caju para preparar esse time que não deve ter tantas mudanças no que diz respeito àquela última equipe que vocês viram em campo ano passado pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, lá em novembro, né, antes da Copa do Mundo. Poucos jogadores deixaram o clube, poucos chegaram e o Atlético ainda busca a contratação de alguns reforços pontuais e sem extrapolar a folha salarial. Diante disso, é um Atlético que vai buscar resultados em 2023. Libertadores só no mês de abril, o sorteio acontece em março. Até lá, muito Campeonato Paranaense para preparar esse time justamente para o restante da temporada. Um ano com uma estrutura um pouco mais compacta, um pouco mais enxuta, o elenco também, mas sem fugir, claro, dos objetivos de tentar títulos em 2023, a começar pelo estadual. O Atlético, que não ganha o Campeonato Paranaense há um certo tempo, desde 2020, era ainda, né? O Dorival Júnior, o último campeão paranaense, e agora em 2023 vai tentar reconquistar esse título e os outros que tem a disputar ainda pela frente. Bom, o torcedor atleticano pode esperar um time que vai tentar ser competitivo, mas sem extrapolar valores, como o ano passado, que teve contratações de Canóbio, de Coelho, de Vitor Roque, enfim, né? Jogadores aí que fizeram o Atlético abrir o bolso. Dessa vez, um pouco mais comedida a situação com relação a reforços e a contratações, mas o Atlético não vai deixar de tentar ser competitivo. Missão que o Paulo Turra tem pela frente. É isso aí, obrigado, Monique Vilela. Deixa eu lembrar para você agora da Gil Rocha, Irapitã Costa. O Furacão tem um calendário invejável esse ano, hein? Um calendário bem interessante, né, Gil Osmar? Uma situação que o Atlético conquistou, né? Você garantir um bom calendário vai muito do seu desempenho. E o desempenho do Atlético foi positivo, por isso, né, já tem Libertadores a partir de abril, começa com essa estrutura mais enxuta, como disse a Monique, e focado no Campeonato Paranaense. Então, o Campeonato Paranaense, para esse elenco do Atlético atual, acho que o Atlético é um dos grandes favoritos mesmo, para confirmar e buscar um título, porque é sempre importante estar conquistando. Agora, pensando lá na frente, eu acho que vai ter que investir. Vamos por partes. Por partes. Primeiro, o Campeonato Paranaense só é ruim quando você não ganha. Exatamente, Só não presta quando você não ganha. Quem não ganha, desvaloriza. Isso. Agora, a segunda parte da história. Você falou do nosso anunciante aí da Conga. Sim. Eu e o Irapitã, que a gente é mais desprovido de finanças, a gente chega lá, vai num carro. O Osmar chega lá, né? Já importado, né? Já vai. É esse que é o problema do Atlético. Que piada, gente. Daí, quando o Osmar chega em casa lá com o carro que ele achou que era legal, pode ser que o pessoal da família fala, mas pai, esse... Já na nossa casa, quando nós chegamos com aquele carrinho, os caras vão falar, que beleza. Esse é o problema do Atlético, porque o sarrafo ficou mais para cima. Então, claro que é ótimo. A exigência é maior. Isso, exatamente. Claro que é ótimo ganhar o Paranaense, mas o torcedor do Atlético ficou descontente de ser vice da Libertadores. Então, essa é uma realidade que o Atlético tem que encarar e que eu acho corretamente o próprio presidente, Mário Celso Petralha, há muitos anos vem, entre aspas, vendendo essa ideia de coisa grande, de que o rival é o São Paulo, o Flamengo... E que uma hora vai estar disputando o Mundial. Que uma hora vai chegar o Campeonato Mundial. E então, o que é uma verdade. O que é uma verdade, tanto que foi vice-campeão da Libertadores. Esteve bem próximo, né? Esteve bem ao alcance. Então, se pegarmos, Gil, até desculpa te interromper, mas assim,
2005, vice da Libertadores. Agora, o ano passado, vice da Então, Libertadores, ou seja... Está chegando perto. Ele está chegando. Está chegando perto. E você só tem chance de ser campeão se disputar. E o Atlético está disputando. Não, e outro, o número de vezes que o Atlético participa da Libertadores Sim. nesse século XXI é uma coisa grande, grandiosa. Então, isso tudo é a favor do Atlético. Evidentemente que é a favor. Só que, no exemplo que eu trouxe agora, que me veio à mente, né, do carro do Osmar, tem que ver o que tipo de expectativa a família do Atlético está esperando. É o bônus e o ônus, O né? bônus e o ônus. Então, Faz parte. o torcedor do Atlético, claro que ele vai ficar muito contente com o título paranaense, tal, mas ele vai querer coisa grande no Brasileiro e na Libertadores também. E quanto mais conquistas tiver, maior É a assim que é. exigência. E É assim que- convenhamos, né, Gil? Além da questão da torcida, o tipo de cobrança feita em relação ao Atlético, ele é proporcional à sua grandeza. Então, se a Exatamente. cobrança em cima do Atlético é maior, a exigência em cima do Atlético é maior, por parte não só de torcida, mas de imprensa também, e não digo só a imprensa local, mas a imprensa nacional, porque o Atlético atingiu esse patamar, o dirigente atleticano tem que aceitar esse tipo de cobrança, porque é o tal do ônus. Ele atingiu um patamar onde você vai cobrar mais, porque você imagina que o Atlético pode dar mais, né? Ele teve uma campanha muito boa no Brasileiro, mas poderia ser melhor. Inclusive, nós tivemos, né, em Irapitã, alguns jogos, vários Algumas jogos, vezes, né? Algumas Algumas vezes. vezes. E o Furacão estreia amanhã, Gil Rocha, contra a equipe do São Bento. Grupo 7, o Atlético tem ainda o Barretos, o Picos do Piauí e o São Bento. Inclusive, a Copa São Paulo, ela era o calendário de janeiro, né? É. Agora que antecipou um pouco o começo dos estaduais, né? estaduais. Mas era o nosso prato de janeiro inteiro, né? Nós falamos agora há pouco no CNT Esporte Debate sobre isso, bastante sobre a Copa São Paulo, mas fiz questão de passar aqui o grupo do Furacão, né? Porque é um grupo mas- aí legal. Normalmente vai passar com certa tranquilidade. Né? Tomara. E o Atlético, né, até por conta de sua estrutura, a Copa São Paulo mudou muito o perfil, né? Reduziu, mesmo que tenha mudado agora por conta da pandemia, que se permitiu, né, uma geração a mais já desde a competição passada, mas é uma Copa onde o Atlético utiliza exatamente para fortalecer o seu garoto de 17, de 18 anos, que são pré-aspirantes, né? Não estão ainda nem naquele ponto final de chegar ao time principal. Tem uma história que quem me contou foi o Nivaldo Carneiro, foi capitão do Atlético. Jogou muito. Né? Jogou muito. E você sabe que a gente não tem muita oportunidade mais de ir ao CT e tal, assim, os clubes se modernizaram. Mas o Nivaldo foi lá visitar e ele falou assim, mas é impressionante, diz que dá 11 horas da manhã, jantar da galera sub-15, 11h30, jantar da galera sub-16, meio-dia, jantar da galera sub-17. Almoço. E assim, almoço, estou maluco. Almoço da galera e assim vai. Mas é que E essa hora da fome mesmo. Vai estar pensando. Ele já está pensando na janta. Não, assim, foi boa, não devia estar pensando na minha janta. É verdade. Osmar, mas aí então, almoço e tal. Daí o Nivaldo falou assim, é impressionante, porque já são garotos que já passaram por peneira. É verdade. Então a linha de produção é realmente intensa. E né? olha, e tem que ter uma cozinha preparada, porque o que essa piazada Imagina, depois do treino da manhã, né? Deixa eu perguntar para vocês o seguinte, eu estaria sendo muito cruel com vocês, hoje é dia 1º. Se eu perguntasse aqui para vocês assim, o Atlético vai ficar em que posição no Campeonato Paranaense, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro? Eu responderia a você, não sei. Também. Com o time principal, eu vejo assim, a cobrança em cima do Atlético é por título. Em todas as competições. No Paranaense, ponto. Tá. Copa do Brasil, mesma coisa, vai avançar. Aí depende muito dos cruzamentos, né? Nesse ano que terminou, o Atlético deu azar, pegou um Flamengo pelo caminho. Mas foi longe. Mas foi longe, chegou às quartas. Então, vai também estar numa disputa. Agora, para o brasileiro, acho que passa muito
pela questão de contratações. Mas com o time que está aí hoje, o Atlético vai brigar ali justamente nessa faixa intermediária, ao meu ver, de 5º a 10º lugar. O próprio presidente Petralha disse isso, de forma oficial, até no site do clube, que o Atlético hoje ele tem estrutura, o Clube Atlético Paranaense, estrutura para brigar por Copas. No Brasileiro de ponto corrido, com 38 rodadas, isso quem disse foi o presidente, o Atlético ainda precisa de uma estrutura, inclusive financeira, maior para aguentar um tranco desse contra, por exemplo, o Palmeiras. E Libertadores, né, Osmar? Você sabe que também passa muito por essa questão, né? O Atlético teve muitos momentos onde ele foi bafejado pela sorte na última Libertadores até chegar à final. É isso aí.